Dando continuidade à nossa matéria de máquinas elétricas, nós vamos passar agora para os motores. O primeiro tipo de motores que a gente vai ver são os motores CA monofásicos. Característica desse tipo de motores: só tem um conjunto de bobinas. Como são monofásicos, alimentados com apenas uma fase em corrente alternada. E eles são construídos para acionar cargas de pequena potência. São divididos em dois tipos: motor universal e motor de indução. Vamos ver a diferença desses dois. Primeiro, motor universal CA ou CC. O motor universal em CA ou CC, o esquema dele, que é esse desenho que está aqui, é bastante simples. Essa parte aqui do meio a gente chama de coletor. Essas duas que estão coloridas aqui do lado a gente chama de escovas. E aqui a gente tem as duas bobinas de campo. Essas escovas, elas são feitas de carvão. Quem mexe com liquidificador em casa já deve ter observado, quando o liquidificador vai ficando velhinho, ele vai soltando umas casquinhas pretas. É porque essas escovas de carvão, por elas estarem sempre em contato com esse coletor, elas vão gastando, tá? Esse coletor vai girando e vai fazendo gastar essas escovas de carvão. Aqui por dentro tem uma molinha que vai gastando a escova, vai empurrando a molinha. Então, a molinha vai empurrando a escova para ela durar até o finalzinho. Então, quando solta aquelas casquinhas pretas, aquelas casquinhas são pedacinhos de escova que soltaram algumas vezes. E essas escovas, elas são substituíveis. Então, às vezes o liquidificador ou a furadeira para de funcionar, é porque a escovinha acabou. Então, é só a gente comprar outra escova do mesmo modelo e substituir, que o motor vai voltar a funcionar. Como que a gente faz a inversão da rotação nesse tipo de motor? A gente vai inverter a alimentação das escovas. Então, é só a gente trocar. Se aqui a gente está mandando fase, aqui a gente está mandando neutro. Quando a gente inverte essa ligação de uma para outra, a gente vai estar invertendo a rotação desse motor. Ele é um motor que tem um alto conjugado de partida. O que quer dizer isso? Ele tem uma alta força na partida, tá? Que nem a furadeira. A gente não precisa ligar a furadeira antes e encostá-la na parede para só depois que ela estiver em pleno giro a gente forçar ela na parede. O liquidificador, a gente coloca os materiais, os produtos lá dentro, todos sólidos, para ele começar a bater. Então, a parte onde o liquidificador vai exercer mais força é na hora que ele parte, na hora que ele começa a girar. Então, essas máquinas precisam de um alto conjugado de partida. Variação de velocidade. A variação de velocidade é feita com a variação da tensão. Aumenta-se o valor de tensão, aumenta-se o valor de velocidade. São fabricados para baixa potência, tá? Até 500 watts ou 0,75 cavalos. E as suas velocidades variam de 1.500 até 15.000 RPM. Então tem aqui a utilização, liquidificadores, furadeiras, batedeiras e assim por diante. Então são motores, na maioria das vezes, de uso doméstico. Motores de indução. Os motores de indução, eles só têm um enrolamento no estator, tá? O que vai acontecer quando a gente colocar esse motor para funcionar? É um motor de construção bastante simples. A gente tem uma bobina de um lado e uma bobina do outro lado para fazer girar um rotor que está aqui no meio. Quando a gente joga a corrente alternada nesse tipo de circuito, ora ele vai estar gerando polo norte de cá, polo sul de cá. Ou então, quando a gente inverte o sentido de circulação da corrente, ele vai estar gerando polo norte de cá e sul desse outro lado. Então, qual que é a tendência desse motor? Se eu tenho norte de cá e sul de cá, é esse meu rotor aqui ficar o tempo todo parado, puxando para essa parte, atraído pelo norte, e essa parte atraída pelo sul. Ora, essa parte atraída pelo norte, essa parte atraída pelo sul. Então, o movimento que a gente gera é um movimento de campo. O campo cresce para o norte, decresce, cresce para o sul, decresce, e a mesma coisa acontece para cá. Cresce para o sul, decresce, cresce para o norte, decresce. Então, não existe um movimento rotativo. Existe um movimento de campo, aumentando e diminuindo. Então, se esse rotor aqui no meio estiver parado, não vai ter nada que faça esse motor girar. Ele vai continuar parado.
Agora, se a gente chegar aqui e der uma forçada nesse eixo, der um impulso nele para ele girar para um lado, essa força que vem aqui norte-sul variando, vai manter esse motor em funcionamento. Então, para que a gente não precise dar esse tranco, digamos assim, para manual, né, para o motor continuar girando, é necessário que exista esse giro inicial e que não seja manual. Então, para isso, tem dois tipos de partidas que são utilizadas para dar esse giro inicial no motor e depois a gente usar os dois enrolamentos para manter esse motor girando, tá? São divididos em dois tipos. São chamados de motores de campo distorcido ou motores de fase auxiliar com capacitor. Agora, motor monofásico de fase auxiliar. Nós vamos falar sobre ele, porque é o mais utilizado e é o que mais interessa pra gente, tá joia? Bom, esse motor monofásico de fase auxiliar, eu fiz um esqueminha, um desenho esquemático aqui do funcionamento dele para vocês, e a gente vai ter que definir o nome de algumas partes pra gente entender o funcionamento. Esse motor ele é composto de dois enrolamentos. Esses dois grandões aqui, ó, essas duas bobinas aqui, a gente chama as duas de enrolamento principal ou enrolamento de trabalho. Característica desses enrolamentos. Eles são feitos com um fio mais grosso, com um condutor mais grosso, e são várias espiras que a gente tem, uma quantidade muito grande, um número muito grande de voltas de espiras. E o segundo enrolamento, que é formado por esses dois aqui, ó, a gente chama de enrolamento secundário ou enrolamento de partida. Como o próprio nome já fala, esse tipo de enrolamento ele só vai ser energizado, ele só vai ser utilizado no instante da partida, nos segundos iniciais que esse motor começa a girar. Fora isso, vai ficar só o enrolamento principal ou enrolamento de trabalho funcionando. Esse enrolamento ele funciona o tempo todo que o motor estiver em funcionamento. Tá? Então se esse enrolamento secundário, enrolamento de partida, como que ele funciona só na hora da partida? Existe aqui, ó, insere com ele um interruptor. A gente chama esse interruptor de interruptor centrífugo. Qual que é a função desse interruptor? Energizei esse motor. Essa parte central aqui é o rotor, que é a parte que gira, vai começar a girar, tá joia? Essa parte chegou numa certa velocidade, numa determinada velocidade, que já quer dizer que o motor já está em pleno funcionamento. Essa velocidade que esse motor chega é aproximadamente 80% da velocidade nominal do motor, tá? Se o motor ele foi fabricado para 1000 RPM, quando ele chega em 800 RPM, aproximadamente os 80%, esse interruptor centrífugo, que na hora da partida estava aberto, ele abre. Quando ele abre, o que faz? A gente corta a energia dessa parte toda aqui do circuito. Então, esse enrolamento secundário, ele só funciona até o motor atingir aproximadamente 80% da sua velocidade nominal. Tá joia? Em alguns motores são dotados desse outro dispositivo aqui, que a gente chama de capacitor. Para que serve o capacitor? O capacitor serve para aumentar o torque desse motor na hora da partida. Aumentar o conjugado. Em outras palavras, esse capacitor vai servir para dar mais força para o motor na hora da partida. Então, alguns motores não têm esse capacitor, tá? Alguns motores têm um capacitor
e outros motores têm 2 capacitores, tá? Então, função do capacitor é importantíssimo saber aumentar o conjugado de partida do motor, tá? Então, quais são as partes principais de um motor de fase auxiliar monofásico? Enrolamento principal, enrolamento secundário, interruptor centrífugo e o capacitor, tá joia? Então, lembrando, alguns não têm capacitor, alguns vão ter 2 capacitores, tá? E se vocês forem pesquisar aí, andarem abrindo motores monofásicos, vocês vão perceber que alguns motores não têm o interruptor centrífugo, tá joia? Quer dizer o que quando não tem um interruptor centrífugo? Se ele não tem um interruptor centrífugo, é porque ele não precisa tirar esse enrolamento de partida, esse enrolamento secundário. Então, provavelmente será um motor de campo distorcido, tá joia? Existem alguns motores que têm o capacitor, que são motores de fase auxiliar, tem o capacitor e não tem esse interruptor centrífugo. O que acontece? Vai ter casos em que esses enrolamentos e o capacitor vai ser próprio para suportar trabalhar o tempo inteiro junto com o motor, funcionar o tempo inteiro com o motor. Então, nesse caso, quando esse capacitor é especial e esse enrolamento é especial, ele não necessita do interruptor centrífugo. Mas na grande maioria dos casos é composto por essas partes. A diferença do enrolamento principal para o enrolamento secundário é que o enrolamento principal ele é de um fio mais grosso, com muitas espiras, e o enrolamento secundário ele é construído de um fio mais fininho, de um condutor mais fino e tem menor quantidade de espiras, tá? Para que serve? Qual que é o princípio básico de funcionamento desse motor? Vamos supor que a gente fez aqui ó, a ligação fase neutro. A numeração aqui, geralmente, 1 e 2 para o enrolamento principal e 3 e 4 é a numeração do enrolamento secundário. Porque lá no motor, vocês vão receber um motorzinho, tá? Vai ter o motor, vai ter uma caixinha de ligação e vai estar saindo 4 fios. No caso desse motor aqui, 4 fios lá de dentro. Então, como que você vai saber qual dessas pontas aqui pertence ao enrolamento principal? Qual dessas pontas pertence ao enrolamento secundário? De acordo com a numeração. Então, sempre vai ter a numeração, tá joia? Veio a numeração 1, 2, 3, 4. Opa, 1 e 2, enrolamento principal, 3 e 4, enrolamento de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ver que vai ter tipos de motores com ligação a 2 fios, esse tipo a 4 fios, e ligações de motores monofásicos a 6 fios. A gente vai ver as diferenças de um para o outro, tá joia? Então, voltando ao princípio de funcionamento. Vamos supor que não existisse esse enrolamento auxiliar. A gente vem e energiza o enrolamento principal, jogando fase neutra aqui no 1 e no 2. O que vai acontecer? Uma dessas bobinas vai gerar o norte, a outra dessas bobinas vai gerar o sul. Então vai cair naquele caso que a gente já comentou. O motor vai ficar travado, norte de um lado e sul do outro. E aí? Ele vai saber para que lado ele gira? Ele vai tombar mais para um lado que para o outro? Não, porque o norte e o sul vão estar exercendo a mesma força, porém em sentido contrário, para cima desse rotor. Quando a gente acrescenta esse enrolamento auxiliar, o que acontece? Lembrando das aulas que a gente já viu, os indutores, a quantidade de campo que é gerada neles depende da quantidade de fio, do comprimento do condutor e da quantidade de voltas, lembra disso? Esse daqui tem muito mais voltas, é de um fio mais grosso. Esse tem menos voltas, é de um fio mais fino. Quem vai gerar mais campo magnético? O enrolamento principal. Então, é como se nesse caso aqui, vamos supor que esse lado gerasse o norte e esse lado gerasse o sul. E esse enrolamento principal gerasse um sul pequenininho aqui, ou seja, mais fraco, e um norte pequenininho para cá, mais fraco. Então, o motor já definiria um sentido de giro. Por mais que exista esse campo aqui pequenininho, tá? Por menor que ele seja, ele vai gerar algum tipo de interferência. Então, ao invés do meu eixo ficar travado aqui em norte e sul, ele já vai tender a tombar para esse lado. Ou seja, ele já vai sair dessa posição e começar um movimento nesse sentido.
tá joia? Sem a gente precisar fazer um movimento mecânico, só com a diferença de campo magnético desses dois enrolamentos. Então a gente engana esse motor, a gente cria uma força menor para ele conseguir definir um sentido de giro e começar a girar. E o que vai aumentar essa força no giro, no início da partida, é o nosso capacitor. Tranquilo? Vamos lá, meninos, entender agora para que serve, como que funciona cada motor dependendo do número de terminais que esse motor tem. Primeiro, o motor de 2 terminais é o motor mais simplesinho, tá? Geralmente utilizado em bomba d'água. Esse motor, ele só tem uma única tensão de funcionamento. Então, quando você chegar na loja para comprar, você já tem que pedir o motor para a sua tensão de alimentação, ou 110 volts ou 220 volts. E ele só tem um sentido de rotação, então ele só tem um sentido de giro. Não adianta querer inverter o sentido de giro desse motor de 2 terminais que não vai conseguir. Então ele já vem de fábrica fabricado para uma tensão e com apenas um sentido de rotação. Na hora que a gente vê o de 4 e o de 6 terminais, vocês vão entender por que desse único sentido de rotação. Motores de 4 terminais já é um pouquinho mais sofisticado. Ele também é fabricado para um único valor de tensão, então chegar na loja já tem que saber qual que é a tensão que a gente vai instalar. Vai comprar esse motor ou para 110 ou para 220 volts. Só que ele já tem uma variação que melhora. Ele já tem 2 sentidos de rotação disponível. Então você fez a ligação, o motor está girando no sentido horário. Agora é preciso que ele gire no sentido anti-horário. Muito simples. Lembra que 1 e 2 é a numeração que a gente pega para enrolamento principal? E 3 e 4 é a numeração que a gente tem para enrolamento auxiliar? É só a gente inverter o 3 com 4, trocar os dois de posição na hora de ligação. A nossa próxima etapa vai ser os fechamentos de motores. Daí vocês vão ver como é que a gente faz essa troca. Então perguntou para vocês, como é que a gente inverte a rotação no motor de 4 terminais monofásico? Inverte os 2 terminais do enrolamento auxiliar, ou seja, nesse caso do motor de 4 terminais, a gente inverte o 3 com 4. Tá vendo por que o de 2 terminais não tem jeito? A gente só tem os 2 terminais principais, a gente não tem enrolamento auxiliar, então não tem como inverter o sentido de giro, porque ele não tem enrolamento auxiliar. E os motores de 6 terminais são os mais sofisticados, monofásicos. Eles são fabricados para 2 tensões. Então, você consegue ligar esse motor tanto numa rede 110 quanto numa rede 220. É só a gente trocar o fechamento. Vocês vão ver que isso é muito simples, é feito na parte externa do motor. Então, eu consigo transferir ele de uma tensão para outra sem problema nenhum. E ele também é um motor que fornece para a gente 2 sentidos de rotação. A numeração do enrolamento auxiliar é sempre os 2 últimos números da sequência. No caso do de 4 terminais, os 2 últimos 3 e 4. No caso do de 6 terminais, os 2 últimos 5 e 6. Então, do 1 ao 4, a gente está falando de enrolamento principal. Tem 2 enrolamentos nesse motor. Na verdade, são 2 bobinas diferentes para o enrolamento principal. E a gente tem o 5 e o 6, que são os terminais do nosso enrolamento auxiliar. Então, para inverter a rotação, desculpe o erro aqui, eu não tinha como corrigir agora, mas é a inversão dos terminais do enrolamento auxiliar, da mesma forma que o outro, tá joia? Só que no caso do motor de 6 terminais, não é o 3 e o 4 mais, que são os terminais do enrolamento auxiliar. 3 e 4 fazem parte do principal. Agora, quem que a gente inverte para mudar o sentido de giro? O motor está rodando no sentido anti-horário. A gente quer transferir ele para sentido horário. Quem que a gente troca? O 5 pelo 6. Vamos lá agora aprender a fazer o fechamento. Tá aqui o esqueminha de novo. Motor de 4 terminais. 1 e 2, enrolamento principal, 3 e 4, enrolamento auxiliar. Como é que a gente faz esse fechamento? Eu tenho uma fase e um neutro para mandar, certo? Então, eu tenho que mandar uma fase no enrolamento principal e uma fase no enrolamento auxiliar. Então, eu vou pegar aqui, ó, mandar uma fase no 1 e no 3. Então, eu tenho aqui a fase, vou pegar essa fase e mandar no 1, e essa mesma fase
e mandar no 3. O que sobrou para mim? É o neutro. Então, eu vou pegar o neutro, mandar neutro no que sobrou, no 2 e no 4. A gente vai ter um sentido de giro se a gente fizer essa ligação. Agora, vamos supor que eu energizei o motor e o sentido de giro não é o que eu preciso. Eu preciso inverter o sentido de giro. Então, lembrando, para inverter o sentido de giro, a gente tem que inverter a ligação do 3 com 4. Então, ao invés de ligar 1 com 3, eu vou ter que ligar na fase 1 com 4. Então, vou aqui, ó, fase, vou ligar o 1 e vou ligar o 4. O neutro não ligava o 2 com 4? Eu tenho que inverter. Então, agora o neutro eu vou ligar o 2 com 3. Facinho, né? Motor de 6 terminais está representado aqui. Enrolamentos principais de trabalho e enrolamentos de partida, tá aqui o 5 e o 6. Então, a gente tem que mandar fase em todos esses enrolamentos. Então, eu tenho que chegar com uma fase aqui, nesse primeiro enrolamento principal, fase no segundo enrolamento principal e fase no enrolamento de trabalho. Então, vamos lá. Vou pegar a fase e vou mandar aqui, ó, no 1, no 3 e no 5, nos ímpares. Fase no 1, fase no 3 e fase no 5. Nos demais, que são os pares, nós vamos mandar o neutro. 2, 4 e 6. Se eu quiser inverter essa rotação, quem que eu tenho que trocar? O 5 pelo 6. Então, a minha fase continua vindo no 1 e no 3, só que agora, ao invés de vir no 5, ela vai no 6. Então, vamos lá. Fase no 1, no 3, e ao invés de vir no 5, eu vou mandar ela lá no 6. E o meu neutro? Ele vinha no 2, no 4 e no 6. Só que eu tenho que inverter o 6 com 5. Então, agora o meu neutro vai vir no 2, no 4 e no 5. Neutro no 2, neutro no 4 e neutro no 5. Só uma observação. Esse daqui é o fechamento que a gente faz no motor. É a interligação de fios. Pode ser que venha representado dessa forma. Fase no 1, no 3 e no 6. Então, no motor, às vezes vem umas bolinhas desenhadas, tá? 1, 3 e 6. E eu tenho que mandar a fase nele, certo? Então, ele já vem e faz isso daqui, ó. Manda a fase e interliga as 3. E as outras? 2, 4 e 5. Outras bolinhas. 2, 4 e 5. Pego e mando o neutro nelas. Então, o fechamento vir dessa forma ou vir dessa forma, dá na mesma, é a mesma coisa, só é questão de saber interpretar o que o desenho está falando, beleza?